Irmãos e irmãs, vamos dar a sequência ao nosso estudo da série A Família Cristã, a série que estamos abordando dentro da carta aos Colossenses. E hoje nós vamos lá, então, para Colossenses capítulo 3, o verso 21, como também Efésios capítulo 6, verso 4. Vamos fazer a leitura desses dois textos. Colossenses 3, 21 primeiramente. Nos diz assim: Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. E Efésios capítulo 6, no verso 4. Diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Querido Deus, uma vez mais, falamos contigo, especialmente agora, que vamos observar a Tua palavra. Pedimos a Tua graça, Teu amor, o Teu poder, a ação poderosa do Teu Santo Espírito, iluminando-nos agora, mente e coração, encorajando-nos também a ouvirmos a Tua palavra com humildade, como também com o propósito de obedecê-la. Faz assim comigo, faz assim com cada um de nós aqui, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Depois de termos já abordado sobre os deveres das mulheres, das esposas, sobre os deveres dos maridos, sobre os deveres dos filhos, agora vamos tratar a respeito dos deveres dos pais. E semana que vem, Deus permitindo, vamos falar a respeito dos deveres dos patrões e dos servos. Mas para que esses deveres de fato sejam cumpridos, para que a palavra de Deus seja de fato observada, seja vivida por cada um de nós, por todos esses grupos de pessoas, ou pela família, enfim, o princípio estabelecido, voltamos a lembrar, está em Efésios capítulo 5, verso 18, que eu peço que você olhe lá na sua Bíblia. E diz assim: Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E nós já abordamos esse tema, esse assunto, temos falado nisso a cada domingo, alguns domingos anteriores já, e ele quer nos dizer exatamente o seguinte: que os cristãos, cada um de nós, a família cheia do Espírito Santo, ela se sujeita. Cada um se sujeita um ao outro. Cada um se submete ao outro. Os irmãos da igreja se sujeitam uns aos outros por amor a Cristo, por estarem cheios do Espírito Santo de Deus. O tema que nós vamos tratar hoje é novo em relação ao que já vínhamos dizendo, mas o princípio permanece o mesmo. Mulheres devem ser cheias do Espírito, maridos também, filhos também, como também agora os pais, e como pais. Podemos observar aqui também no texto bíblico, especialmente em Efésios, que vamos abordar mais de perto, que há uma ordem, uma sequência que Paulo escreve, que Paulo estabelece quando ele dá essas diretrizes. Ele primeiro se dirige à mulher, depois ao marido, à esposa, depois ao marido. Não é assim? Na sequência, ele primeiro se dirige aos filhos e agora ele se dirige aos pais. E vamos ver na sequência que ele vai se dirigir primeiro aos servos e depois aos senhores. Simplesmente está estabelecido aqui, por Paulo, por Deus na sua palavra, essa ordem, essa questão da autoridade. Não é? As esposas estão debaixo da autoridade do marido, os filhos dos pais e os servos dos seus senhores. É o princípio da autoridade que está estabelecido aqui. O apóstolo, então, inspirado pelo Espírito Santo, dirige-se primeiro às esposas, não é? Depois, primeiramente, aos filhos, e depois, primeiramente, aos servos, e assim por diante. Nesse versículo 4, então, de Efésios 6,
relembrando então o que nos diz o texto, diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Este é o dever dos pais para com os seus filhos. Paulo não exorta os pais Paulo exorta os pais a não exercer a sua autoridade nos moldes do direito romano que estava vigente àquela época. Nesta época de Paulo, havia uma lei chamada, que era denominada assim, o Pátria Potestas. E essa lei dizia o seguinte, que o pai, ele podia não somente castigar os filhos. Esta lei dava o direito ao pai, o mesmo direito que ele tinha sobre os filhos, como o direito que ele tinha sobre os escravos. Lembremos que as famílias naquela época tinham escravos. Hoje nós temos empregados em casa, hoje nós pagamos os servos, não é? Para nos ajudar em algum tipo de serviço em casa. Mas naquela época não, eram escravos. E esta lei, Pátria Potestas, dizia que o pai, ele tinha o direito sobre o filho, da mesma maneira que ele tinha de exercer o direito sobre os seus escravos. Isso significava o quê, então? Significava que ele podia, então, como disse, não só castigar os filhos, mas ele podia vender os filhos. Ele podia escravizar os seus filhos. Ele poderia abandonar os seus filhos. E até mesmo a lei permitia que ele matasse os seus filhos. Tal era essa absurda lei. E aí eu fiz uma pesquisa, e muito interessante. Quando chegou no tempo do imperador Constantino, lembram-se quem foi Constantino? E o que Constantino fez? Uma das coisas que Constantino fez foi cristianizar o império. Lembram-se? O império era todo pagão, perseguiam os cristãos, principalmente nessa época de Paulo e subsequente, não é? Mas chegando em Constantino, e muitos dizem que foi por interesse político, não vamos discutir esse assunto agora, mas enfim, uma das leis que o cristão Constantino fez foi abolir essa lei. Essa lei não era mais vigente, não vingava mais no tempo de Constantino. Portanto, Paulo ensina que o pai cristão deve imitar outro modelo. Paulo, então, ensinando aos crentes de Éfeso, aos crentes de Colosso, aos crentes daquela época, como ensina agora a nós, os crentes de hoje, não deviam se basear, se fundamentar naquela lei que os romanos tinham e seguiam, não é? Mas é um outro modelo que eles deveriam seguir. A paternidade, portanto, é derivada de Deus. Deus é que diz como isso deve acontecer. Ele dá aos filhos, ele dá também as instruções de como esses filhos devem ser cuidados. Nós acabamos de ler Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Lembram-se? Lemos há pouco, quando recebemos a família Tavares, não é? Mas olha o que nos diz o versículo 6 de Efésios 4, só para lembrarmos. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isso significa o quê? Que a maneira como os pais, aplicando isso para essa questão da paternidade na família, por exemplo, é que nós, pais humanos, devemos cuidar dos nossos filhos como Deus cuida da família dele. O modelo é Deus como o nosso Pai, como o Senhor da igreja, nós como seus filhos, como é que Deus cuida de nós? Esse é o padrão que nós como pais humanos devemos cuidar dos nossos filhos. Voltando lá então para Efésios capítulo 6, no versículo 4, Paulo começa aqui então nesse verso dizendo assim: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Esta é uma exortação negativa, não é? Não façam assim, não façam isso.
E como é que então nós, os pais, não provocamos os nossos filhos à ira? Como é que nós não faremos isso? Como é que nós não irritamos os nossos filhos? Como é que nós não provocamos os nossos filhos? Como é que nós não aborrecemos os nossos filhos, especialmente quando vamos discipliná-los? Em todo tempo, obviamente, mas quando vamos exercer a disciplina sobre eles. E é importante nós lembrarmos algo aqui também, que o termo pais aqui, ele é pater, está falando do pai, um termo masculino, não é? Pais, homens, pais masculino aqui. Essa é a ênfase principal na tradução do grego para este termo, mas não tira a autoridade da mãe. Portanto, pais aqui especialmente se refere ao pai, ao homem, mas também em contrapartida, ou ao lado do homem, ao lado do pai, a mãe também pode exercer a disciplina. Então, eu acho importante nós lembrarmos disso, porque não é raro nós vermos pais, homens, os homens, portanto, não disciplinarem os seus filhos. Deixam essa tarefa para as mães. Não é? Não instruírem os seus filhos, deixam essa tarefa para as mães. Não é raro nós olharmos algum filho vir pedir algo para o pai, e o pai dizer o quê? Veja com a sua mãe. O homem, o pai, não quer se comprometer, eu acho. Não vamos entrar no detalhe de cada, não é? Mas isso é muito estranho. Estranho a palavra. A ordem é para os pais. O pai é o líder. O pai é o cabeça. Não é? Isso não quer dizer que a mãe não possa instruir, não possa disciplinar. Não. Mas a responsabilidade primeira é do homem. É do pai. Em conjunto com a mãe. Então eles vão dirigir, eles vão cuidar, eles vão ensinar, enfim, eles vão aplicar o modelo de Deus. Mas a responsabilidade primeira é dos pais, é do pai, é do homem. Mas como lembrei aqui, como que nós, quando vamos disciplinar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, criá-los, como é que nós podemos fazer isso sem provocá-los à ira, sem deixá-los irados? Em primeiro lugar, essa disciplina, porque corremos o risco de fazer isso, tanto que Paulo instrui aqui, não provoquem os seus filhos. A disciplina, portanto, ela deve ser sempre aplicada. Nós conduzimos os nossos filhos ou provocamos os nossos filhos à ira quando nós não os disciplinamos. Pois eles precisam dos limites. Eles precisam saber o que eles devem fazer e o que eles não devem fazer. Quando nós não aplicamos a disciplina que eles merecem, que eles precisam, nós os provocamos à ira. Também nós devemos aplicar a disciplina de uma maneira equilibrada. Quando fazemos isso desequilibradamente, nós provocamos a ira nos nossos filhos. Eu quero dizer também algo, e eu penso que podemos concordar com isso, que a autoridade sobre os nossos filhos, ela não é e não tem sido somente dos pais. Porque há crianças que não têm pais, não é? Então essa autoridade ela é passada para alguém. Como dissemos semana passada, às vezes o Estado está sobre aquela criança, não é? Estão lá para adoção, por exemplo. Às vezes as crianças estão sendo cuidadas por avós, porque os pais não podem cuidar. Às vezes estão sendo cuidados por outros familiares, enfim. Então essa autoridade está a criança tem autoridade sobre si da pessoa que está, então, cuidando dela. Não é? Então, qualquer pessoa que vai exercer autoridade sobre uma criança deve discipliná-la, mas fazer isso com equilíbrio. E para fazer isso com equilíbrio, cada um de nós, o princípio estabelecido está onde acabamos de ler, no versículo 18 do capítulo 5. Precisa-se estar cheio do Espírito Santo de Deus.
Porque senão a disciplina não será aplicada de maneira equilibrada. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. É condição básica, fundamental. O Espírito Santo vai conceder aos pais poder e moderação para exercer essa nobre e especial tarefa de cuidar e de disciplinar os seus filhos. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. 2 Timóteo 1, 7. Nos diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, para vivermos em todas as áreas da nossa vida. Como também quando vamos disciplinar e cuidar dos nossos filhos. É um poder, portanto, que Ele nos vai dar, controlado pelo amor e pela moderação. E essas são características da vida daqueles que são cheios do Espírito Santo. Diferentemente daqueles que estão embriagados, como diz-nos o verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Paulo apresenta aqui a oposição, não é? São questões opostas. Alguém está cheio do Espírito Santo, age de uma maneira. Quem está cheio do vinho, age de outra maneira. São completamente opostos. Aqueles que estão embriagados, eles não têm juízo. Eles não têm domínio de si. Eles são desequilibrados. Por qualquer motivo, eles reagem violentamente. E há também uns embriagados que agem como se fossem uns palhaços, não é? Que dão risada, fazem os outros rir, não é? Desequilibrados, fora de si, dominados pelo vinho, ofendem-se por qualquer coisa. Nós conhecemos muito bem como é a ação e reação de alguém que está dominado pelo vinho, pela bebida. Mas nós devemos exercer a disciplina, portanto, com domínio próprio. E somente quem está cheio do Espírito Santo poderá agir assim. O que está dominado pelo vinho jamais vai agir desta maneira, com equilíbrio, com amor. Por isso, quando nós formos disciplinar os nossos filhos, eu repito, devemos estar cheios do Espírito Santo. Obviamente que não somente quando formos disciplinados, mas enfim, a nossa vida deve ser uma vida cheia do Espírito Santo. Devemos estar com o nosso espírito dominado. Senão nós faremos mais mal a eles do que bem. O que nós queremos dizer com isso? Que nós jamais devemos aplicar uma disciplina em nossos filhos com mau humor. Jamais devemos disciplinar os nossos filhos irados. Jamais devemos disciplinar os nossos filhos irritados, com raiva deles ou com raiva da situação que eles provocaram. Jamais. Porque fazendo assim, nós não vamos aplicar a disciplina com moderação, com equilíbrio. Por vezes nós vemos pais derramando toda a sua ira, toda a sua raiva, descontando nos filhos. Vão fazer isso com força excessiva. Vão provocar os seus filhos a ira. Não vão edificá-los. Como é que nós poderemos dizer ao nosso filho que ele precisa ser disciplinado se nós mesmos é que precisamos de disciplina? Então o primeiro ponto é esse. Precisamos ter a certeza de que nós estamos sóbrios, calmos, equilibrados, com o nosso gênio dominado, para então com sabedoria, bom senso, analisarmos toda a situação e assim aplicarmos a disciplina com poder e com equilíbrio, e especialmente com amor. Precisamos nos certificar disso, de como está o nosso espírito na hora que vamos disciplinar. É fato que crianças por vezes nos envergonham, lembram da semana passada?
principalmente quando fazem alguma coisa em público. Isso nos deixa irados, não é? E aí nós queremos resolver a situação de uma maneira desequilibrada, fora do senso. Isso não é bom. Isso não vai dar um bom resultado. Isso vai mais prejudicar as crianças do que fazer bem a elas. E muito interessante, irmãos e irmãs, os nossos filhos percebem isso. Eles têm muito boa percepção de quando isso acontece, da maneira como os estamos disciplinando. Eles percebem quando estão sendo disciplinados através da ira dos seus pais. E isso vai provocá-los, vai provocar ira neles. Portanto, irmãos e irmãs, pais e aqueles que estão sobre a autoridade das crianças, não é? Ou as crianças debaixo da sua autoridade, confesse o seu pecado se isso já aconteceu com você. Confesse que você já fez isso, já disciplinou seus filhos, mesmo no passado, há muito tempo, com ira, com destempero, com raiva. Peça perdão ao Senhor, peçamos perdão ao Senhor. E tenhamos coragem, peçamos perdão aos nossos filhos, se agimos assim. Em segundo lugar, a disciplina deve ser sempre aplicada. Não pode haver preguiça, não pode haver incerteza quanto à aplicação da disciplina. Irmãos e irmãs, os nossos filhos são pecadores. Irmãos e irmãs, por mais lindos, belos, bonitinhos, maravilhosos que eles sejam, e eles são pecadores. Eles são maus. E eles cometem maus. Eles são pecadores, eles cometem pecados. E eles precisam ser disciplinados. Não deixe de disciplinar os seus filhos. Quando eu digo incerteza aqui, é mais ou menos assim, ou um dos exemplos. Um dia o pai está de bom humor, não é? E o filho faz algo que de fato merece uma disciplina, uma repreensão. Mas o pai está tranquilão, está tudo de boa, como dizem aí os adolescentes. Então o filho está lá tocando terror e ele está tudo bem, ele está bem. Ele não está com problema nenhum. Está com dinheiro no banco, está com saúde, está bem com a esposa, está tudo jóia. Não é? Então não disciplina o filho. Deixa o menino e a menina, enfim, não é? Está com preguiça, meio bonachão, deixa para lá. Mas no dia seguinte, levanta a mão humorado, cheio de raiva. Aí o filho não fez nada. Aí fuzila o filho. Detona com o menino. Não é? Na hora que é para disciplinar, não disciplina. Na hora que não é para disciplinar, que não tem necessidade, quer disciplinar. O pai, portanto, os pais dessa maneira, não exercem, portanto, uma disciplina verdadeira e proveitosa. Pelo contrário, provoca o seu filho a ira, pois o filho percebe isso. E vai fazer com que o pai, ou que o filho perca o respeito pelo pai. Por que filhos desobedecem os pais? Por que filhos afrontam os seus pais? Eles vão crescendo, adolescentes, jovens. Por quê? Será que, além do coração mau e pecador do filho, a sua própria natureza, será que não tem a ver com a própria maneira como o pai, no decorrer da vida, disciplinou ou não o seu filho? Portanto, queridos, não é só uma questão de temperamento do pai. Um dia está de bom humor, outro dia não está. Mas é uma questão de conduta. Qual é a conduta que o pai vai ter? Que os pais terão? Qual é o padrão? Um dia age de um jeito e no outro de outro? Não é? Os filhos vão testando. Os filhos sabem. Por que às vezes o seu filho vai perguntar para o papai alguma coisa? E por que às vezes ele vai perguntar para a mamãe? Porque ele sabe o que o papai deixa e ele sabe o que mamãe deixa. E quando ele sabe que nenhum dos dois deixa, ele não pede, nem pergunta.
Ele é muito esperto. Não é? Não pode haver variação. Não pode haver incerteza na conduta dos pais, pai e mãe, especialmente no exercício da disciplina dos seus filhos. Em terceiro lugar, ainda na parte negativa, os pais precisam também ter ouvidos para os seus filhos. É muito comum, ao disciplinarmos os nossos filhos, nós não queremos nem ouvi-los. Nós queremos pegá-los pela orelha, pelo cangote, não é? Arrastá-lo lá para o banheiro, para algum lugar, para o quarto, e a vara neles, e não dê um pio. Não fale nada. Não, nós temos que dar ouvidos a eles. Temos que ouvir os seus argumentos. Temos que deixar com que eles se manifestem, que eles falem, que eles coloquem a sua posição, que eles possam se defender. Certamente os pais conhecem os seus filhos. Certamente os pais conhecem a conduta dos filhos. Certamente os pais sabem como é que eles vêm vivendo, caminhando, vêm se comportando através dos anos. Portanto, quando ele é acusado de alguma coisa, não é? Nós já sabemos, será que ele seria capaz de fazer isso ou não? Ele nunca fez isso? Não é? Em suma, devemos ouvir os nossos filhos. Deixe ele falar. Nós vamos perceber, porque estamos cheios do Espírito Santo. Porque estamos cheios do discernimento de Deus, da sabedoria do Senhor. Nós vamos compreender, nós vamos entender se de fato esse menino e essa menina está falando a verdade ou não. Mas vamos deixá-los argumentar, falar, se expor, se defender. Não é? É muito comum nós vemos o Estado, por exemplo, a polícia. Vou contar uma experiência aqui. Não se pode colocar o carro aqui na entrada da igreja, ok? E nem entrada em lugar nenhum, nas calçadas aí, não é mesmo? Tem aquele recuo, né? Tem aí mais ou menos 5 metros da rua para o terreno da casa, né? E mais 5 metros desse terreno até a construção. São os limites que a prefeitura, enfim, coloca aí. Naqueles primeiros 5 metros, não pode se colocar um veículo ali. Porque a polícia vem, o trânsito vem e multa. Não é? Eu creio que alguns já foram multados aqui mesmo, como eu fui. Não é? Mas, quando eu fui multado, eu fui argumentar com o policial, com a autoridade. Fui argumentar. Falei para ele assim, basta você olhar em toda a quadra aqui, ó. Ninguém vai passar por aqui. O carro não está naqueles 2 metros, 1,5 metro da rua até a calçada, enfim, naquele parte da calçada onde as pessoas podem passar. Com carrinho, com compras, 2, 3 pessoas lado a lado. O carro está para dentro aqui. Não, mas não pode estacionar aqui. Mas veja, não vai passar ninguém. A quadra aqui está cheia de desnível. Não tem como alguém vir caminhando por aqui. Não teve conversa. Não tem argumento. Não deixa falar. O senhor está errado. Multa e acabou, e não tem conversa. E se o senhor não tirar o carro daqui, eu chamo o guincho e ele vai tirar o carro daqui. Não é? Então, com o Estado, nós não temos condição de argumentar. Não é mesmo? A não ser que entremos no Supremo Tribunal Federal. Hoje é fácil, né? Qualquer um aí está sendo liberado lá no Supremo. Enfim, os nossos filhos precisam e podem, e nós devemos dar-lhes o direito de argumentar. Não é? Darmos essa oportunidade deles se defenderem. Assim repetimos, queridos, a disciplina deve ser sempre aplicada, mas uma disciplina aplicada com inteligência, com amor, com equilíbrio. A criança precisa saber o porquê está sendo disciplinada. Visa o bem dela, visa a glória de Deus. Pensemos nisso, queridos, também, com relação a essa disciplina a ser aplicada, a maneira que nós vamos aplicar. Há uma frase que diz assim: a punição deve ser proporcional ao crime. Não é? Ninguém pode pegar prisão perpétua por ter roubado uma galinha. Não deveria ser assim. Não é? Portanto, dependendo da falta que a criança cometeu, essa disciplina deve ser proporcional. Por isso deve ser feita por alguém cheio do Espírito Santo, que vai fazer isso com inteligência,
com sabedoria, cheia do Espírito Santo. As crianças são diferentes umas das outras. Não podemos aplicar disciplinas iguais para todas, com força e peso iguais para todas as crianças. Elas são diferentes. Erros cometidos também têm diferentes graus. E, portanto, a disciplina não deve ser mecânica igual para todo mundo. Volto a dizer, tem que ser inteligente, tem que ser avaliada, tem que ser uma ação equilibrada. Nunca deve ser desproporcional ao erro que foi cometido. Nunca mais e nunca menos. Porque elas percebem. Também nós nunca devemos deixar que os nossos filhos pensem que estão sendo humilhados na hora da disciplina. Nem pelos pais, nem por qualquer outra pessoa. Portanto, nós devemos avaliar muito bem se a disciplina deve ser pública ou privada. Ah, mas ele cometeu o pecado, o erro, ele fez aí publicamente, então eu devo discipliná-lo publicamente. Avaliem muito bem isso. E se for publicamente, se você chegou à conclusão que é assim, então pese muito bem de como será essa disciplina, para não humilhá-lo na presença dos outros. Que ele, de fato, saiba, entenda que ele cometeu um erro, que ele precisa da disciplina, mas essa disciplina não pode ser para humilhá-lo, mas para corrigi-lo. Você vai mostrar que está cuidando dele, vai mostrar o seu amor por ele, mesmo quando o está disciplinando. Vamos lembrar sempre disso, queridos. Em tudo, as crianças estão testando os seus pais. Mesmo o bebezinho que vai nascer. A Natália eu sei que já sabe disso. Está para nascer. Karina também eu sei que já sabe disso. Está para nascer aí. Estão para nascer Natan e Gabriel. No primeiro dia, eles já vão começar a testar vocês. Por último, reconheçamos que os nossos filhos, eles crescem, eles amadurecem. Não os tratemos como crianças para sempre. Há pais que pensam que os seus filhos de 25, 30 anos ainda têm 4, 5. É o filhinho da mamãe. Não é? Não é o que as mamães sempre dizem? Ah, o meu filho é sempre criancinha para mim, não é? É sempre o meu bebê. Está barbado lá, 30 anos de idade lá. Não é? Ainda é o bebezinho da mamãe. Como o contrário. Pais que pensam que os seus filhos de 4, 5 anos já têm 25, 30. Não é? São adultos já. Já têm discernimento de todas as coisas. Não é o que dizemos hoje, nossa, como as crianças são espertas hoje, não é? São diferentes do nosso tempo. Como são inteligentes, assim, nossa, essas crianças já nascem de olho aberto, com dente até. Esses dias eu vi uma foto de uma criancinha que acabou de nascer com dente. Acontece um caso. As crianças, meses aí, parece que já estão tratando a criança que tem idade avançada. Não, eles são diferentes. E amadurecem, e crescem. E cada criança cresce também no seu tempo. Ah, mas olha o teu irmão. Olha o teu irmão na sua idade. Não é? Já resolvia questões de física aí avançada. Com 4 anos. Você já tem 6 e não consegue? Como é que é isso? Cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua idade. Devemos respeitar isso. Devemos compreender isso. Os filhos estão nos testando. Eles estão vendo como nós nos comportamos diante deles. Não devemos tratá-los, portanto, como crianças para sempre, e nem tratá-los como adultos mesmo, eles ainda sendo pequeninos, sendo ainda de tenra idade. Outra coisa que devemos nos lembrar, que nós devemos criar os nossos filhos não para o mundo. Ouvimos isso muito por aí. Eu tenho que criar os nossos filhos para o mundo. Não, nós criamos os nossos filhos para Deus. E eles assim vão aprender a viver neste mundo. Terão todas as ferramentas para poderem viver de acordo com Deus, com a sua palavra, a conviver na sociedade. Porque eles conhecem a Deus, amam a Deus, entendem como é que isso funciona. Não criamos os nossos filhos para o mundo, mas para que eles vivam
nesse mundo de acordo com Deus. Porque este mundo é mau. A personalidade da criança ela é delicada e os pais não podem abusar da sua autoridade, usando de ironia, ridicularizando as crianças de modo nenhum. O excesso ou ausência de autoridade provoca a ira nos filhos. O excesso ou ausência de autoridade leva os filhos ao desânimo, conforme lemos Colossenses 3:20. Cada criança é diferente. Ela é uma pessoa diferente e precisa ser respeitada nas suas individualidades. Então, os pais podem provocar a ira nos filhos por excesso de proteção. Protegem demais os meninos e as meninas. Andam em volta dos meninos. O filho não pode se mexer, o filho não pode andar, ele vai cair, ele vai se machucar e fica ali e protege a criança demasiadamente. O filho não pode andar descalço, pode pisar na terra. Não é? Cuidados com a saúde, sim. Não com frio de 0 grau, não é? Mas, enfim. Não super proteger. Deixo ele fazer as coisas, porque eu não quero entristecê-lo. Deixa o menino tocar o terror. Deixa subir pelas paredes, pelos sofás, desrespeitar os outros, chutar os outros. Não é? Deixo. Não quero, não, deixa ele fazer o que ele quer. Provocamos os nossos filhos a ira quando dizemos que, quando preferimos um ao outro. Lembram de Isaac e Jacó? O que aconteceu com Jacó, especialmente? Perdão, eu coloquei Isaac aqui, não, mas é Esaú, né? Esaú e Jacó, filhos, gêmeos. Um era preferido do papai, outro era preferido da mamãe. E quando tem 3 filhos, como é que fica? 4, 5. Não é? Lembra da minha irmã, a Débora está aqui, né? Eu tinha a minha avó, que era mãe do meu pai, a Graça Helene tinha a avó dela, que era a mãe da minha mãe, e a Débora ficou sem vó. Ela arrumou a tia. A tia-avó era a avó dela. Ela se achava assim, né? Não era, a gente criança, né? A gente provocava um ao outro, né? Dessa maneira, você não tem vó. Né? Mas enquanto crianças fazendo isso, vamos, né? É criança. Mas e quando os pais fazem isso? Quando os pais não atentam para essas questões, esses detalhes. Provocamos a ira dos nossos filhos por desestímulo. Não é? Os filhos não conseguem agradar os pais. E aí nós, de novo, faça isso, faça direito. Parece que estamos mais preocupados em sermos agradados do que o crescimento da criança, do que o desenvolvimento dela. Nós é que queremos ser agradados. Nós é que queremos mostrar para os pais, outros. Veja como meu filho, né? Veja como ele faz contas aqui, olha a idade dele. Veja como ele fala isso, veja como ele toca isso, veja como ele chuta aquilo. Veja como ele é bom, veja como é maravilhoso. Não é? E aí o filho não consegue fazer certas coisas, ou o outro não consegue ser tão hábil quanto o outro filho. E aí começam essas coisas, um é desestimulado. Provocamos a ira nos nossos filhos, quando não reconhecemos, portanto, a diferença entre eles. Provocamos a ira aos nossos filhos quando falta diálogo dos pais para com os filhos. Não conversamos com os nossos filhos, não dedicamos tempo com os nossos filhos, não andamos com os nossos filhos, não nos divertimos com os nossos filhos. Lembram-se de Davi e Absalão? O rei Davi e o seu filho Absalão? Chegou um ponto que o quê? Que Absalão queria tomar o reino do pai. Fez guerra. Juntou gente do próprio povo para lutar contra o pai. Para destronar o próprio pai. Chegou a esse ponto. Esse absurdo todo. Provocamos
Provocamos a ira dos nossos filhos quando nos dirigimos a eles com aspereza, não é? Quando os agredimos fisicamente. Quando não os disciplinamos com a vara, mas com equilíbrio, do jeito certo, no lugar certo. Provocamos ira aos nossos filhos quando, por falta de consistência na vida e na disciplina, quando nós mesmos não servimos como padrão, modelo, espelho para eles. Nós queremos exigir dos nossos filhos que eles sejam aquilo que nós não somos, que eles façam aquilo que nós não fazemos. Exigimos deles, por vezes. Portanto, eles são provocados à ira. Eles ficam irritados, ficam irados, ficam enraivecidos, perdem o respeito para conosco. Em suma, queridos, a disciplina deve ser aplicada com amor, senão não deve ser aplicada. Você pai, você mãe, nós pais e mães, nós que estamos e temos sob nós filhos, crianças, sob nossa autoridade, devemos nos tratar primeiro, para podermos tratar dos nossos filhos. Quando nós vamos lá para Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor. E toda a sequência que vem depois disso, começa pelo amor. É o fundamento, é a base. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Devemos viver a vida assim, como também quando vamos cuidar, tratar, disciplinar os nossos filhos. O fruto do Espírito deve estar presente, e o amor é o primeiro deles. Agindo assim, Deus vai dar graça para nós, e os nossos filhos vão nos respeitar, e eles vão crescer saudáveis e felizes. Nós precisamos crer nisso. Vamos às exortações positivas? Efésios 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Várias exortações agora positivas. Como é que nós não devemos fazer? Porque provocamos a ira neles. Mas como é que nós devemos fazer então? Portanto, queridos, os pais, eles devem cuidar da vida dos filhos, tanto fisicamente, emocionalmente, como, obviamente, claro, acima de tudo isso, espiritualmente. A palavra criar aqui nesse texto significa nutrir, alimentar. Olha um pouquinho ali, volta um pouquinho aí no versículo 29 do capítulo 5, quando a instrução de Paulo ao marido para ele tratar a esposa. Olha lá, é a mesma palavra. É o mesmo conceito, é o mesmo princípio, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Devemos cuidar, alimentar, nutrir os nossos filhos. Calvino traduziu essa expressão assim: sejam acalentados com afeição. Esse criai-os aqui. Hendrickson, um outro comentarista bíblico, diz assim: tratai deles com brandura. Queridos, as crianças precisam de segurança, precisam de amor, precisam de limites, precisam de encorajamento. Faz parte da natureza delas. Elas têm necessidade disso. Limites. Amor, encorajamento, segurança. Os filhos precisam não só de roupas, remédios, teto, educação, mas também de afeto, amor. 22, 6 de Provérbios. Vamos lá para Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É algo que nós devemos crer.
Devemos crer no poder da palavra de Deus. Devemos fazer a nossa parte. E deixar Deus fazer a dele. Confiar que Deus fará a parte dele. Confiar. Ensinemos e deixemos Deus agir e fazer a sua parte. Os pais, portanto, criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, os pais precisam, portanto, treinar os filhos através da disciplina. Acabamos de falar, ou de ouvir agora pela manhã, na escola bíblica, das Olimpíadas, lá na região de Corinto, falando a respeito dos atletas, portanto, da disciplina que o atleta deve ter para poder competir, para não passar vergonha, não é? Para estar habilitado, capacitado a competir. Ele precisa disciplinar-se. Ele precisa deixar de comer certas coisas, precisa exercitar-se muito, não é? Constantemente. Ele não pode exercitar-se num mês, ficar 3 meses parado, e daí mais um mês, e aí vai correr numa competição aí com tantos outros. Não vai dar certo. Não é? Não vai ter um bom resultado. Portanto, os pais devem treinar os seus filhos. Devem persistir. Devem perseverar. Não podem desistir. Não podem dizer que estão cansados, que hoje não, que deixa para amanhã. Não. É um treinamento contínuo. É perseverante. E é através da disciplina. E disciplina aqui, a palavra é paideia. É um treinamento por disciplina. Disciplinar por meio de regras e normas. Recompensas até, se for necessário. Né? Como castigo. Também castigar. Olha, volta lá para Provérbios capítulo 13, versículo 24. Como é que nós podemos provocar a ira aos nossos filhos? Olha que interessante. Voltando um pouco no tema anterior, não é? 13, 24. O que retém a vara, aborrece a seu filho. Está vendo como ele tem necessidade? Ele pede a varinha. Então não tenha dó. Entendeu? Ele pede a varinha. Ele está querendo ver até onde você vai. Está testando você. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Tem um ditado que diz que se não endireitar a vara quando é novinha, depois quando tiver velha, não tem como mais endireitar a árvore, não é? A árvore que está meio tortinha, já vai colocar uma varinha ali, amarra direitinho para ela crescer certinho. É cedo. Com um dia de vida já. Opa, como é que é isso, pastor? Com um dia de vida já disciplinar o filho. Não é? Sabedoria, gente cheia do Espírito Santo, como é que eu disciplino o filho? A gente não pode relacionar a disciplina apenas com vara, não é? Disciplina de diversas maneiras. Tem a hora que necessita da vara. Então tem que ter a inteligência, sabedoria para isso. Quando usar a vara? Não é mesmo? Às vezes é só deixar a vara em cima da geladeira que não precisa nem usá-la. Está lá, você só mostra para o filho. Está vendo aquilo ali? Muito bem. Mas o que diz a pedagogia moderna nesse assunto de usar a vara? A pedagogia moderna é uma tragédia. Não só em usar a vara, em tantas outras coisas, mas uma tragédia. Você não pode bater no seu filho. Não pode, de maneira nenhuma. E dão todos os motivos psicológicos e não sei das quantas lá. Não é? Não sou professor dessa área. Não use a vara. Por não usar a vara, temos visto aí o que tem acontecido. Não é? O resultado está aí, a olhos vistos, só não quer enxergar, né? Quem não quer enxergar, de fato, quem não quer ver. Os pais precisam encorajar os filhos através da palavra. A palavra admoestação vai nessa linha de educação verbal. Educar por meio da palavra falada é advertir por um lado e estimular por outro. Os pais são os responsáveis pela educação cristã dos filhos. Não é a escola, não é a igreja, não é o vovô e a vovó, não é a babá, não é a empregada. Nós todos sabemos disso. Não estou falando nenhuma novidade. Mas por vezes na prática isso não acontece. É ou não é? É o papai e a mamãe.
o responsável por educar, admoestar, criar, cuidar dos seus filhos. Quando se transfere essa autoridade, tem problema. Muitos transferem para o Estado. É só a escola que tem que educar. Outros transferem para a igreja. Ah, mas a igreja não ensina. Mas a igreja não é a nossa responsabilidade. A gente ajuda, a gente apoia. Não é a nossa responsabilidade. É uma vez por semana. Quando muito. Não é mesmo? A responsabilidade é dos pais. A expressão que diz-nos aqui em Efésios, essa admoestação, essa disciplina, enfim, é no Senhor. O que isso quer dizer? É em Cristo. Pais cristãos devem educar os seus filhos no Senhor. Não devem, portanto, em primeiro lugar, transferir essa autoridade. Não é? E por outro lugar, em outro ponto, é de acordo com o Senhor. É de acordo com a revelação do Senhor. É de acordo com a palavra do Senhor. No Senhor, portanto, revela que os responsáveis pela educação cristã dos filhos não é a escola nem a igreja, mas os próprios pais. Por detrás dos pais está o nosso Senhor. Ele é o mestre, ele é o administrador da disciplina. A preocupação básica dos pais não é apenas que seus filhos lhes sejam submissos, mas que cheguem a conhecer o Senhor e a obedecer-lhe. É isso que significa educar os nossos filhos no Senhor. Não é só para que eles sejam bons cidadãos. Não é para que eles sejam e entendam a moral e a ética e pratiquem assim essas coisas e andem no dia a dia respeitando as leis, respeitando as pessoas, sejam bons homens e mulheres na sociedade. É claro que isso é bom, é necessário, sabemos disso. Mas principalmente nós devemos criar os nossos filhos. E na disciplina e admoestação do Senhor, quer dizer que nós devemos criar os nossos filhos para que eles conheçam a Deus, amem a Deus, andem no caminho do Senhor. Mais importante do que qualquer outra coisa. Que eles se submetam a Cristo. Os filhos que Deus nos deu, nos dará, na verdade, eles não são nossos filhos. Eles são de Deus. Eles não são nossa propriedade. Como Paulo acabou de dizer para nós aqui, com esse entendimento, com esse ensino, não é? Contrário ao pátria potestas que falamos no começo, que o pai tinha o filho como propriedade, podia fazer dele o que quisesse. Nós não temos propriedade sobre os nossos filhos. Não podemos fazer deles o que nós quisermos. Eles são de Deus. Nós devemos fazê-los filhos de Deus. Ensiná-los no caminho de Deus. A andar e amar a Deus, ao seu povo e a sua palavra. Eles não são nossa propriedade. Por isso que nós precisamos entender que eles precisam ser edificados, criados, educados, preparados, mais do que para viverem neste mundo, preparados para viverem uma vida na eternidade com Deus. Portanto, quando vamos disciplinar os nossos filhos, quando vamos admoestá-los, quando vamos ensiná-los, edificá-los, o nosso pensamento, a nossa mente deve ser, tem a ver com a eternidade. Estou conduzindo o meu filho ao Senhor? Estou ensinando para ele o amor a Cristo, o Evangelho, nisso que eu estou apresentando para ele? Essa é a nossa grande responsabilidade. Deus nos deu almas para que as edifiquemos, cuidemos delas. Que grande bênção é! Não é para exibirmos como um troféu por aí. Deus nos deu como herança, não é? Herança do Senhor são os filhos. Um presente que Deus nos deu para cuidarmos deles. E para levarmos eles ao conhecimento do Senhor. Não apenas criá-los
mas criá-los na disciplina, na doutrina. É o que significa disciplina aqui. E na admoestação do Senhor. O que significam então esses dois termos aqui? Doutrina e admoestação. Doutrina é um termo mais geral utilizado aqui. Corresponde ao processo de cultivar a mente, o espírito, não é? A moralidade, o comportamento, enfim, moldar a personalidade da criança, total. Essa é a nossa tarefa. É olhar por ela, cuidar dela, protegê-la. Lembra como o marido não é? Deveria cuidar da esposa? É o mesmo princípio. Mas a admoestação, ela tem o mesmo sentido que doutrina, mas a ênfase é maior. A ênfase é no falar. É no ensinar a ensinar verbalmente. Assim, a doutrina trata mais das ações, de como as coisas devem ser feitas. A admoestação é o ensino através de palavras. Palavras de exortação, palavras de reprovação, palavras de encorajamento e etc. Ensinar por meio de palavras o que é certo e o que é errado. Animando, exortando a criança. E por último vem o termo aqui do Senhor. Criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. E essa, queridos, é a grande diferença dos pais cristãos para os não cristãos. Já pensamos nisso? Nos lembramos disso? Que a maneira como nós devemos criar os nossos filhos é diferente do que os não cristãos? Ou às vezes nós estamos criando pior do que eles? Ou eles têm sido melhores do que nós? Em certos casos. Nós temos que criá-los diferentemente, nós somos cristãos. E portanto não apenas, como já disse, na moralidade, na ética, como que eles devem se comportar diante dos mais velhos, não apenas isso, não apenas que eles devem obedecer às leis, não jogue papel no chão, enfim, não é apenas isso, mas em primeiríssimo lugar, os pais devem estar cientes que devem criar os seus filhos no conhecimento e salvador de Cristo, a conhecerem a Cristo, a amarem a Cristo como o Senhor deles, como o Salvador pessoal deles. É isso que está no topo dos nossos desejos, como pais? Pensemos. É isso que desejamos? Como na prática nós podemos fazer isso? Não podíamos deixar de citar Deuteronômio, capítulo 6. Você pode ir lá comigo. Deuteronômio 6. De 1 a 9 nos diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Ou seja, nós já possuímos a terra, nós já somos povo de Deus. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Não é para esquecer, é para fazer, é para perseverar, é para insistir. Essas palavras, elas foram dadas a Moisés e fizeram, ou era para fazer, grande diferença em Israel diante dos outros povos. Porque eles estavam entrando numa terra completamente diferente. Uma terra idólatra. Gente com dezenas e dezenas de deuses, ídolos, comportamento fora, que não se coadunava com o pensamento e com os princípios
da palavra de Deus. Então, Deus deu através de Moisés essa sua lei. Façam assim, vocês estão entrando aí, e dessa maneira que vocês devem viver, diferentemente de como eles vivem. Deve ser assim nos nossos dias. Não podemos e não devemos apenas ter os melhores filhos, a melhor criação, mas melhores famílias. Através da maneira como nós agimos, de acordo com a palavra de Deus, o nosso bairro pode ser melhor, a nossa cidade pode ser melhor, o país, o mundo, se essas palavras forem aplicadas na vida das pessoas. Começa em casa. Criai-os na disciplina e administração do Senhor é a responsabilidade dos pais. É intransferível. A vida cristã no lar. Não há maior e melhor influência na vida de uma criança do que aquilo que se vive no lar. Em casa. A sociedade tem visto essa desintegração através da história por causa desse pecado. Não há instrução cristã no lar. São raros, mesmo nas famílias cristãs. A Bíblia, por toda ela, destaca o principal dever e missão dos pais. Se nós somos cristãos, nós temos que entender esta grande ênfase. E ela se baseia fundamentalmente na ordem de Deus. Deus deu o casamento. Vimos isso ontem no estudo com os homens. Deus deu a família. Deus deu o lar. Deus nos deu uma sociedade. E ela deve ser influenciada, a começar pelo casamento, depois pelo convívio da família, o testemunho da família fora na sociedade. Deus fez um pacto com a humanidade. E esse pacto é visto então no casamento, na família e nessa sociedade, na maneira que ele vive os preceitos do nosso Deus. Portanto, queridos, o que nós vamos fazer como pais? Sendo que a escola e a sociedade em geral ensinam tudo que vai contra Deus, a nossa missão é extremamente difícil, pois nós temos de proteger os nossos filhos contra essas forças que são adversas e que diariamente estão tentando doutrinar os nossos filhos. Diariamente. Como fazer então? Primeiro, queridos, devemos mostrar-lhes a fé. Devemos mostrar-lhes a igreja, devemos mostrar-lhes a religião verdadeira, devemos mostrar isso para eles, não como coisas enfadonhas, não como coisas proibitivas. O que isso quer dizer? Penso não ser raro também nós ouvirmos comentários de famílias cristãs que falam mal da igreja, que falam mal da religião, que falam mal em casa, falam mal do caminho para a igreja, e os filhos estão ouvindo. Mas que coisa maravilhosa é essa que nós vamos, se é uma coisa ruim? Meus pais falam mal disso. Meus pais falam mal das famílias da igreja. Meus pais falam mal disso ou daquilo. E nós estamos ouvindo isso. Mas que fé, que religião, que igreja maravilhosa é essa? Eles falam mal. Como é que é isso? Não bate o negócio. Não é? Tem pessoas que nós convidamos para vir à igreja, não vêm à igreja, não vêm a Cristo, não querem saber do Evangelho, porque dizem, lá na igreja tudo é proibido, não podemos fazer nada. Veja, na igreja eu não posso fazer isso, aquilo, outro. Como um cristão não posso fazer isso ou aquilo. Não é? Como que, então passamos essa ideia, não é mesmo? Da proibição. Tudo é proibido. Eu não quero me tornar um crente porque crente não pode fazer nada. Essas pessoas não conhecem o Evangelho. Não conhecem o verdadeiro Evangelho. Nunca lhes foi mostrado a beleza da verdadeira religião. É lógico que devemos ensinar os mandamentos do Senhor. Devemos ensinar todos eles. Porém, nós devemos fazer isso com o entendimento que a palavra nos ensina. O que nos diz 1 João 5,3? Os mandamentos do Senhor não são penosos.
Diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Quando, portanto, vamos ensinar aos nossos filhos os mandamentos de Deus, o que de fato nós não podemos fazer, ou o que de fato podemos fazer, portanto, ensinar a vontade, a palavra e os mandamentos de Deus, nós devemos ensiná-los sob a perspectiva do amor de Deus. Deus diz que nós não podemos fazer isso ou aquilo, porque Ele nos ama. Não proibir por proibir, mas porque Ele nos ama. O mandamento de Deus está vinculado ao amor de Deus. E nós devemos passar isso para os nossos filhos. E nós estamos terminando. Os mandamentos de Deus são demonstrações práticas do amor de Deus sobre nós, do cuidado de Deus sobre nós. Da mesma forma, devemos passar isso para os nossos filhos. Devemos mostrar aos nossos filhos quem é o Senhor da nossa casa, quem é o chefe, quem manda. E nós fazemos isso quando somos exemplo para eles. Fazemos isso quando eles olham o nosso comportamento. Enchei-vos do Espírito. E como já dissemos, o fruto do Espírito começa com o amor. Uma casa, uma família, onde o Senhor é Cristo, onde o chefe é Cristo, é uma casa cheia de amor. O amor deve imperar na nossa casa. Os nossos filhos vão perceber isso pelo nosso comportamento. E tudo o que fizermos, façamos com amor. Por amor. Tem mais. Acabei de falar há pouco, mas quero insistir nisso. A nossa conversa em casa, como que é? A nossa conversa no carro, nós como pais. Quando nós ouvimos algumas notícias na televisão, nos jornais, quais as opiniões que nós damos? Quais são os comentários que nós fazemos? Isso tudo deve ser conduzido em termos cristãos. A opinião que nós vamos dar sobre qualquer assunto deve ser uma opinião cristã. Os nossos filhos ouvem as opiniões dos professores. Eles ouvem as opiniões dos familiares. Eles ouvem as opiniões dos amigos. E eles ouvirão as nossas. Tem diferença? A nossa opinião é diferente? É cristã? Eles vão ver a diferença? Mesmo eles sendo muito novos, mesmo sem ter consciência, mesmo sem ter entendimento, nós devemos nos portar como cristãos, pois quando eles tiverem capacidade de discernir, certamente eles perceberão a diferença entre a vida cristã e a não cristã. Tem mais, queridos, quando os nossos filhos perguntarem para nós o porquê dos amiguinhos deles poderem fazer tal coisa e eles não podem fazer tal coisa. Quando as nossas crianças perguntarem para nós por que os pais do Joãozinho podem fazer isso e nós, vocês, pais, não podem fazer isso. Isso vai acontecer. Por que vocês permitem ou não permitem que nós façamos isto ou aquilo? Perguntas difíceis vão surgir. E aí abre-se a grande oportunidade para nós pregarmos o Evangelho para os nossos filhos. Para responder a eles biblicamente. Nós não fazemos isto ou aquilo. Nós não fazemos como os pais dos seus amiguinhos. Nós não deixamos vocês fazerem coisas como os amiguinhos fazem, irem em tais lugares, enfim. Não é porque somos melhores do que eles. Mas é porque Deus nos fez ver que isto ou aquilo não está certo. Isto vai contra a palavra de Deus, ofende a Deus. O Deus que enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para nos resgatar, para nos libertar dos nossos pecados. E daí nós devemos seguir ensinando os nossos filhos a respeito do Evangelho, da graça de Deus.
chegamos naquele ponto. Como fazer isso? Ler a Bíblia com eles. Orar com eles. Mostrarmos para ele a grande salvação. Mostrarmos para ele que grande bênção é fazermos parte da família de Deus, da igreja de Deus. Vamos ler com eles sobre as biografias dos homens e das mulheres de Deus na história. Vamos deixar que os nossos filhos nos vejam lendo a palavra. Deixe que eles nos vejam orando. Vamos dar o exemplo. Mais uma vez eu repito, vamos ler a Bíblia com eles. Vamos ensinar a Bíblia para eles. Vamos orar com eles e por eles. Vamos mostrar para eles, irmãos e irmãs, que o cristianismo é a coisa mais maravilhosa que há. Que não há no mundo nada que se compare a ser um cristão. Não há título de doutorado, não há profissão, não há amizade, não há coisa melhor e maior do que ser um crente. Eles têm que ver isso em nós. Eles têm que desejar isso também. Os nossos filhos nos observam em tudo. Então, obviamente, não de forma mecânica ou legalista, mas alegre e espontânea, vivamos de maneira que nossos filhos queiram nos imitar como cristãos. Que eles vejam o tanto que nós nos maravilhamos e admiramos a Deus e a vida com Deus. Irmãos em geral, não só os pais, os filhos dos nossos irmãos nos observam também. Ah, mas eu não tenho filhos. Mas os filhos dos queridos irmãos observam você. Eles observam o seu comportamento, as suas atitudes, se elas são cristãs. Vocês também têm responsabilidades pelos filhos da aliança, pelos filhos de Deus, pelos filhos dos seus irmãos. Portanto, irmãos e irmãs, que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, que um dia abriu os nossos olhos, nos despertou para essa coisa mais maravilhosa do mundo, que ela também alcance os nossos filhos, para que eles também tenham a mesma alegria e o maior de todos os privilégios, que é o de servir ao Senhor e de viver para o louvor da sua graça. Assim, queridos, devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. E dessa maneira nós não provocaremos os nossos filhos à ira. E nós os estaremos criando na doutrina e na administração do Senhor. Para a saúde, alegria deles, para a glória de Deus. Em nome